Olá, mais uma vez estamos aqui juntos para a leitura do texto da Lei 9394/96 na sua literalidade, procurando com paciência, com tranquilidade, o entendimento do que está na lei. E mais uma vez eu peço a sua colaboração, você que está ouvindo, que está lendo comigo, acompanhando a leitura aí no papel ou na tela do seu celular, com seu material de estudo, que comente também, deixe seus comentários lá, o que você pode acrescentar na nossa leitura aqui, porque esse é o objetivo principal, né? Essa troca, esse compartilhamento de entendimentos, de saberes. Então, nós paramos ontem no artigo 15 e vamos hoje para a leitura do artigo 16 em diante, vamos ver até onde a gente alcança. O artigo 16 ele fala que o Sistema Federal de Ensino compreende, inciso 1º, são só 3 incisos, inciso 1º, as instituições de ensino mantidas pela União, aqui está tranquilo, porque quando a gente fala em sistema federal, a gente vai falar de União, então tranquilo. Mas aqui eu fiz um grifo de vermelho, porque essa redação é nova. Ela é dada pela Lei 13.868 de 2019 e ela vai nos trazer o seguinte, que o Sistema Federal de Ensino compreende as instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada. Então, elas são de iniciativa privada, mas elas devem, né? Eu não vou falar obediência. Obediência foi uma palavra que me veio aqui à mente agora, mas não é essa a palavra-chave. Elas devem prestar contas, melhor assim, à União, ao Sistema Federal. Quem é esse Sistema Federal? Ao MEC e ao Conselho Nacional de Educação, né, ao CNE, que vai tratar, inclusive, das avaliações dessas instituições superiores de iniciativa privada. Inciso 3º. O Sistema Federal de Ensino compreende os órgãos federais de educação. Então, tudo que é federal, federal, União, federal, União, federal. Aqui, tranquilo. Artigo 17. Os sistemas de ensino dos estados e do Distrito Federal compreendem as instituições de ensino mantidas respectivamente pelo Poder Público Estadual e pelo Distrito Federal. Observe que o distrito é federal, mas a gente está falando aqui só de um distrito, né? A gente não está falando da união, de um sistema. Então, cuidado com isso, que pode haver um jogo de palavras aí você se perder. No artigo 17, os sistemas de ensino dos estados e do Distrito Federal, porque é a capital do nosso país, esses sistemas compreendem, artigo 1º, as instituições de ensino mantidas respectivamente pelo Poder Público Estadual e pelo Distrito Federal. Artigo 2º, as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público Municipal. Então, olha outra informação interessantíssima aqui. As instituições de educação superior que forem mantidas pelo Poder Público Municipal, pelo município, elas estarão em consonância com os sistemas de ensino dos estados e do Distrito Federal, né? Então, se aqui na nossa cidade de Xique-Xique tivéssemos uma instituição de educação superior, como já tivemos uma proposta
pelo nosso querido, pelo menos meu querido e admirado ex-prefeito Ezer Rocha, quando ele trouxe para cá a possibilidade do CEMES, Centro Municipal de Educação Superior, estaríamos, se tivesse se concretizado aquela proposta, nesse caso aqui do artigo 2º. Ela seria mantida pelo poder público municipal, mas ela prestaria contas diretamente ao sistema estadual da Bahia. Interessante. No inciso 3º, as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada. Então, aqui também bem interessante, né? Falou iniciativa privada, quem vai regê-las, segundo a lei, não é o município. Presta bastante atenção nisso, tá? Não é o município, mas o estado. Então, aqui nós temos alguns colégios de educação básica e esses colégios, eles são mantidos pela iniciativa privada, mas a competência de legislar sobre eles e de avaliá-los, toda a documentação é o Estado, não é o município. Muito interessante isso. Inciso 4º, os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, respectivamente. Para que a gente não se perca na leitura, a gente está falando que os sistemas de ensino dos estados e do Distrito Federal compreendem. Mais uma vez, resumindo, inciso 1º, as instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder Público Estadual e pelo Distrito Federal. Inciso 2º, as instituições de educação superior, mantidas pelo Poder Público Municipal. Então, é o Estado e o Distrito Federal vai se responsabilizar pelas instituições mantidas pelo Estado e pelo Distrito Federal e pelo Poder Público Municipal, pelas instituições de ensino superior e fundamental de iniciativa privada. E no inciso 4º, os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, respectivamente. Parágrafo único. No Distrito Federal, as instituições de educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada, integram seu sistema de ensino. No Distrito Federal, as instituições de educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada, integram o sistema de ensino do Distrito Federal. Então, quem se responsabiliza pela educação infantil, criada e mantida pela iniciativa privada no Distrito Federal, o próprio Distrito Federal. Elas integram o sistema federal, o sistema de ensino do Distrito Federal. Artigo 18. Os sistemas municipais de ensino compreendem: inciso 1º, as instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo Poder Público Municipal, os sistemas municipais de ensino, compreendem, inciso 1º, as instituições do ensino fundamental, médio, educação infantil, mantidas pelo Poder Público Municipal. Inciso 2º, as instituições de educação infantil criadas e mantidas
Preste atenção. Instituições de educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada, compreendem, né, estão dentro, fazem parte dos sistemas municipais de ensino. E no inciso terceiro, os órgãos municipais de educação, ou seja, os conselhos, né? E a secretaria, a própria secretaria municipal. Teve municipal, é do município, é óbvio. Artigo 19. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias administrativas. Meu colega, minha colega, você já entendeu que quando se fala em níveis da educação, a lei nos traz a característica de que nós temos apenas 2 níveis? Você está lembrando disso? É importante não esquecer, porque toda vez que falar em níveis da educação, vou até colocar aqui de vermelho, nós vamos ter, pela lei, 2 níveis. Lembram quais são eles? Somente educação básica e ensino superior. Somente. Então, falou em níveis, só temos 2 níveis. Mas aqui nós estamos falando de instituições de ensino nesses diferentes níveis aqui. Então, nos níveis de educação básica e de ensino superior, as instituições de ensino, elas classificam-se nas seguintes categorias administrativas. Elas podem ser públicas quando criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público. Então, elas são públicas. Elas podem ser criadas ou incorporadas. Como podem ser incorporadas? Ora, qualquer, digamos assim, alguém da iniciativa particular, tá? Não deu conta. E aí pediu a incorporação ao poder público e assim foi feito. Começou a receber tanto incentivos monetários, como também pessoas, né, para trabalharem ali. Afinal, elas foram incorporadas ao poder público. Então, fulano tinha uma escola que não só fosse particular, mas ela também poderia ser filantrópica, desculpe, ou comunitária. Nós temos aqui em Xique-Xique também casos assim, né? Escolas comunitárias que pediram apoio, foram incorporadas ao poder público. E aí o poder público municipal pode sim manter essas escolas. Então, nós temos aqui esses níveis administrativos. Elas podem ser públicas, entendidas as que são criadas, são públicas mesmo, já foram criadas, né, pelo poder público. Elas foram incorporadas, se foram incorporadas, elas são consideradas públicas, mantidas e administradas pelo poder público. Elas podem ser privadas, entendidas como as que são mantidas e administradas por pessoas físicas,
jurídicas de direito privado, físicas ou jurídicas de direito privado, e também temos as comunitárias na forma da lei. As comunitárias na forma da lei, vamos ver o que é que essa forma da lei diz? Como que são comunitárias na forma da lei. Parágrafo 1º. As instituições de ensino a que se referem os incisos 2 e 3 do caput desse artigo podem qualificar-se como confessionais. Olha que interessante, a gente não vai abster-se disso aqui não. Vamos lá. Então, a gente tem aqui comunitárias na forma da lei, eu vou colocar esse adendo aqui, para não esquecer. Como é isso, comunitária na forma da lei? A lei 13.868 de 2019 veio nos dizer que, parágrafo 1º, as instituições de ensino a que se referem os incisos 2 e 3 podem qualificar-se como confessionais, atendidas à orientação confessional e ideologia específicas. Cabe interpretação aqui? Cabe sim. E muito importante. Muito, muito, muito importante. Esse artigo 19, com esse parágrafo 1º aqui, dado pela redação da Lei 13.868 de 2019, nos traz que as escolas comunitárias, na forma da lei, elas podem ser instituições de ensino que qualificam-se como confessionais, atendidas à orientação confessional e à ideologia específicas. Então, ela pode ser católica, ela pode ser cristã, evangélica, de qualquer denominação, ela pode ser espírita. Então, aqui nós temos as chamadas, a legalidade na lei para a educação em instituições de ensino religioso, que se autoconfessam, por isso são chamadas confessionais, né? Mesmo estando em um estado laico, nós temos sim, temos aqui inclusive escolas batistas, que são qualificadas publicamente e também pelas avaliações externas como escolas de muita qualidade, né? Muito boas. Aí temos no parágrafo 2º que as instituições de ensino a que se referem os incisos podem ser certificadas também como filantrópicas. Então, nós temos aí as confessionais e as filantrópicas, tá? As confessionais são aquelas que confessam a sua religião e assumem ideologias específicas da religião que confessam. E é tranquilo, né? Porque temos o direito de exercermos a religião e culto na lei. E as filantrópicas, elas podem ser comunitárias, mas não necessariamente não são confessionais, elas são filantrópicas, assumidas, né, e administradas pelo poder público também. Parágrafo 1º, voltando lá. Tá, acabei de falar. Ok, vamos para o título 5. Dos níveis e modalidades de educação e ensino. Aqui, muito, 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 muito importante. Porque a composição dos níveis escolares, vamos lembrar, só tem 2.
Só temos 2. Quais são eles? Educação básica. Educação básica é um nível. Educação superior é outro nível. Aí agora nós vamos ver as etapas e as modalidades. Como etapas, a gente vai ter educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Como? Vamos ver aqui da educação básica, capítulo 2, artigo 22. Gente, esse artigo 22 a gente precisa ter em mente. A gente precisa também pegar o nosso caderno, a gente precisa entender isso, escrever, falar, até aprender, não sair mais da nossa mente. O artigo 22, ele diz que a educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, então preste atenção, as finalidades que estão no artigo 22. Desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e estudos posteriores. O que a gente vai frisar aqui, ó, como finalidades da educação básica que estão no artigo 22. Vamos pegar esses 3 verbos e não vamos esquecer mais deles? Só esses aqui. Desenvolver, assegurar e fornecer. Tá? DAF, né? Mnemonicamente, dá um DAF aí. Desenvolver, isso aqui são finalidades do artigo 22 para a educação básica. Desenvolver o que? O educando. Assegurar-lhe o que? A formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe o que? Meios para progredir no trabalho e estudos posteriores. Beth, por que você não grifou progredir? Porque progredir aqui está dentro do fornecer-lhe, né? Se você quiser grifar, é porque aqui é para, fornecer-lhe meio para. Quem fornece, fornece algo com outra finalidade. Então, para não bagunçar, eu acredito que esse DAF aqui a gente pega direitinho, tá? Quais são as finalidades do artigo 22. Então, a educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação. Então, frisando, artigo 22, a educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Parágrafo único. São objetivos princípios da educação básica a alfabetização plena, então, a alfabetização plena e a formação de leitores como requisitos essenciais para o cumprimento das finalidades que nós acabamos de ver, né? Constantes no caput desse artigo. Gente, isso aqui tá fresquinho. Olha que está de uma redação dada em 2022 agora, ó. Lei incluído pela Lei 14.407 de 2022. Então, qual é o parágrafo único do artigo 22? São objetivos princípios da educação básica. O que? A alfabetização plena e a formação de quê? De leitores. Então, escrita e leitura como requisitos essenciais para o cumprimento das finalidades de desenvolver o educando, assegurar a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Né? Quem está alfabetizado
e letrado tem condição, né? Pelo menos a gente pressupõe isso, de se desenvolver, de ter assegurada a formação comum, indispensável para o exercício da cidadania, e ter esses meios que são fornecidos já para progredir no trabalho e em estudos posteriores, tá bom? Por enquanto a gente vai ficando por aqui, depois a gente retorna com um pouco mais. Um beijo, até breve.